reflexão, vamos iniciar o nosso trabalho com a palavra da nossa irmã Margarete. Posso ficar aqui? Boa noite. Hoje eu trouxe para as nossas reflexões esse tema, laços de família e reencontros. Eu vou exemplificar 5 tipos de laços de família e 3 tipos de reencontros. Quando a gente fala de família, a família é o primeiro grupo social que nós temos, mas é o local dos nossos primeiros reencontros. E lá estarão seres conhecidos e conhecidos afetivamente e conhecidos não afetivamente. Então a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Sou eu? Já está com essa energia assim? Mal comecei? Vamos lá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, desculpe. Quem é o nosso grupo familiar? Então, o que diz lá no nosso Evangelho? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes. Ele faz 2 colocações. Espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, a gente tem, de um lado, os laços de simpatia que nós já granjeamos ao longo das reencarnações. E, do outro lado, também pode acontecer de a gente ter espíritos estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Então, nós vamos encontrar os afetos e os desafetos. As 2 condições. Acho que eu já sei o que é. As 2 condições vão existir na grande família que vai se formando a cada reencarnação no planeta Terra. Tá, então vamos lá, mais um pouquinho. Então, quem é primeiro? A nossa família espiritual. Nossa família espiritual é aquele conjunto de espíritos que já estreitamos laços de simpatia. Esses seres, ora estarão conosco, compartilhando a existência corporal, outros estarão no plano espiritual, acompanhando a nossa trajetória no plano físico. Aqueles que já tenham condições. Porque a nossa família, ela vai ampliando. A gente pode até observar isso fisicamente falando, que começa com um avô e avó, quando você for ver, aquela família já se modificou, já teve as ramificações, já entrou tanta gente nova, já agregou com outra família, que tem outra família, e vai indo assim. E ela fica completamente diferente do que era o formato inicial. E assim vai indo. Então, alguns estarão conosco encarnados, outros estarão no plano espiritual. E eles nos visitam, os que estão no plano espiritual. Através do quê? Através dos sonhos. Através do nosso sono, eles vêm nos visitar. E alguns têm a percepção através dos sonhos, outros não, porque a mente apaga essa lembrança. Mas isso não quer dizer que nós não nos reencontramos quando estamos dormindo. Ok? Então, o primeiro reencontro que a gente tem é o reencontro da chegada no plano físico. Que é esse reencontro? Quem é esse novo ser
que estará chegando. Que espírito é esse que traz uma bagagem espiritual? Não é o espírito novo, não é o espírito bebê, é um ser que já vem de uma história, de uma experiência de vida passada, que vai reencarnar naquela família. Então, esse primeiro retorno diz assim: para dentro do nosso lar, com os antigos laços que nós criamos no passado. Então, esse filho, esse cônjuge, esse pai, essa mãe, esses que estão muito próximos, nossos irmãos, primeiro retorno que nós temos, o primeiro reencontro que nós temos é esse reencontro da chegada. Então, sempre está vindo alguém que tenha uma ligação conosco ou com a família e que é atraído para aquele lar de uma forma magnética, porque precisa ter alguma relação ali, algum entendimento ou algum trabalho a ser feito juntos, que aquele espírito vem para aquele ambiente familiar, para aquela conjunção familiar que vai se estabelecer. Então, o primeiro reencontro que a gente tem é esse. Então, não é um espírito que a gente não tenha um laço de afinidade ou de repulsão, um afeto ou um desafeto. Tá? Alguma ligação tem. Então, o primeiro reencontro é esse. Então, nós estaremos vindo para cá para fazer o quê? Reescrever novamente a história do ontem que não tenha sido escrita da forma correta. Ou darmos continuidade a essa história para futuramente a gente conseguir ampliar mais essa nossa família espiritual. Bom, então por que Deus nos ama, nos oferece espíritos difíceis para conviver na família? Maridos, filhos, irmãos, pais complicados. Será que é porque Deus, ele quer ver a gente sofrer? Não, né? Isso seria um absurdo. Por que essa convivência muitas vezes difícil dentro do nosso lar? Esses desafetos que reencarnam conosco na nossa experiência de vida, trazem para nós dois tipos de sentimento, produzem em nós dois tipos de sentimentos: laços de ódio ou laços de mágoa. Laços de ódio. Os primeiros laços do passado de desafeto. O que é um laço de ódio? É um laço que não tem amor. Por exemplo, uma pessoa que assassina um ente querido seu. Algo que aconteceu. Isso pode desenvolver um ódio profundo. Alguém que tirou todo o seu dinheiro, passou pela sua vida, enganou e levou tudo que você tinha. Vai criar um laço de ódio. Isso vai ter que ser desfeito um dia. Esses são os laços de ódio. São intensos. São intensos. Agora, os laços de mágoa, esses laços têm amor. Por que eles têm amor? Porque você não esperava isso daquela pessoa. Então, um marido ou uma mulher que traiu. Você ficou magoado. Mas você amava. Só que você não esperava que aquela pessoa fizesse isso. Tá? Então, são situações. Você não esperava que alguém traísse você. Você não tinha essa expectativa. O que acontece? A mágoa está aí.
O amor existe? Existe. Ele existe, mas, infelizmente, as situações foram adversas. Uma família que, por exemplo, abandonou você numa casa de repouso, nunca mais foi te visitar. Você amava, mas você não esperava que aquela pessoa fizesse isso. Então, existe um laço de mágoa. E laço de mágoa tem amor. Uma mãe que te abandonou. Você não esperava isso dela. Um pai que... Acho que sou eu aqui, né? Sou eu? Peraí, vamos lá. Deixa ele acertar aí, a gente vai. Dá para ouvir? Dá. Então, um pai que, de repente, maltratou você, colocou você para fora de casa. Existia um laço de afeto aí. Existia um laço de desafeto aí. Mas existia amor. Existia amor. E esse amor, ele adoeceu. Acho que dá, né? É aleatório. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, esses laços, esses dois tipos de laço, eles são considerados ainda laços de desafeto. O de ódio é muito profundo. Mas o outro, ele também é um de desafeto, mas existe amor. Só que ele é adoecido. Por quê? Porque cria uma mágoa muito profunda. E isso você vai levar, em relação àquele ser, se você não perdoar, você vai levar essa situação para um acerto futuro numa nova reencarnação. Ok? Vamos continuar aqui. Qual é o objetivo, então, desses encontros difíceis? Coloquei até essa imagem, que é um quebra-cabeça, tá? As pecinhas desses desafetos vão ter que se encaixar. Então, por que Deus permite que nós estejamos aqui? Para a reconciliação. Ah, mas é difícil me reconciliar. Essa pessoa é muito difícil. Mas a gente vai ter que aprender a se resolver aqui entre nós. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós dizemos assim: não, eu perdoei, eu consigo me acertar com aquela pessoa, pode ela voltar aqui, junto comigo no plano físico, que vai dar tudo certo. Aí a espiritualidade combina com você. Olha, ela vai ser sua mãe quando reencarnar. Mas vocês tiveram problemas lá atrás. Ela te abandonou. Aí você diz lá no plano espiritual, não, mãe não. Mãe eu não quero. Mãe vai ser muito difícil. Tá bom, então a espiritualidade facilita um pouco mais. Põe como sogra. Nada contra as sogras, tá? Sogras maravilhosas. Ele põe como sogra, porque vai ficar perto, mas não vai ficar tão perto, mas vai ficar perto. Eu acho que é de lá, não é do microfone, não. Então, vem como sogra e vai ficar na proximidade. Por quê? Porque, pode ser aqui, porque você não consegue, acho que hoje não vai, né? Acho que eu estou eletrizada, né, gente? Porque está dando até... Então, ela vindo como sogra, ela vai ficar próximo. Mas não vai ser como mãe. Mãe é diferente. E aí começam os conflitos. E a gente não sabe por que estão dando os conflitos. Se a gente tem um conhecimento da doutrina espírita, a gente vai perceber que nós não estamos nos reencontrando por acaso.
algum acerto teremos que fazer. O ideal é o que diz o Evangelho. Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Então, a situação terá que ser resolvida aqui, entre nós. Mas se eu não conseguir resolver entre nós, que eu resolva comigo mesmo. Porque eu não vou mudar o outro. O outro vai mudar se quiser. Eu não vou consertar o outro vai se consertar quando quiser. Mas eu vou procurar me ajustar. Eu não sei não, o que é. Mas vamos lá, vamos largar o microfone para ver. Não é o microfone. Peraí. Vou mudar de posição. Vê se desliga. Vamos lá. Não desligou, vamos lá. Gente, se a minha voz não sair até aí, vocês me falam, tá? Então vamos lá, vamos pegar o fio de novo. Então você vai ter que se reconciliar com essa pessoa. Se você não conseguir, você vai ter que resolver-se sozinho, entre você mesmo. Você vai ter que dar um jeito de se harmonizar com essa situação. Por quê? Porque se eu pagar o mal com o mal, se eu der o troco, eu fico atrelado a essa pessoa, fico algemado a essa pessoa. Então, aquela pessoa que diz assim, eu não vou levar desaforo para casa. Beleza, você não leva o desaforo para casa. Só que você vai levar o desaforo para outra reencarnação. Eu acho que é pior. Né? Você vai jogar isso lá para frente e não vai ser legal. Então, porque se eu não entrar nesse processo do reajustamento, eu reprogramo isso para uma futura reencarnação. Então, se eu puder me ajustar aqui, melhor será. Mas eu não consigo me relacionar com aquela pessoa. Porque ela é muito difícil. Por mais que eu faça alguma coisa, não dá. Então, mude você. Trocou a pilha. Tá, trocou a pilha. É um teste. Então, resolva você. Porque a situação, alguém tem que vamos dizer assim, se desligar, se libertar dessa situação. Se você não se libertar, você volta de novo, até se ajustar. Então, o revide, a vingança, faz mal a quem faz. Se a gente pensa que está fazendo para o outro, está se sentindo lá em cima, você está fazendo para si mesmo. E a dificuldade aumenta. Ok? Então, nós viemos aqui para quê? Para amar. Ninguém será feliz se não amar. Essa era a lição do Pai, de Jesus. Mas amar aquela mãe que eu tenho problema, amar aquele marido que tem problema, aquele filho difícil, não é fácil. Quando a gente olha pela visão dessa encarnação, se eu ficar olhando nessa visão, a impressão que nós vamos ter que nós somos as vítimas. Mas não é assim. Se estamos juntos, é porque existe um aprendizado a ter. Isso pode ser algo vindo do passado, na grande maioria das vezes, causas atuais das aflições ou causas anteriores das aflições. Muitas vezes os nossos comportamentos estimulam também aquele tipo de comportamento. E outras vezes, aquele comportamento da outra pessoa que nós não gostamos, quem garante para nós que aquela situação que aquela pessoa trouxe hoje, nós
nós não fomos os causadores disso numa existência anterior. Às vezes um filho com drogas, alguém na família com problema de alcoolismo. E a gente tem a dificuldade de lidar, que não é fácil. Mas se nós atraímos para o convívio, para o reencontro no lar, é porque existe alguma coisa a ser feita ali. Algum aprendizado a gente tem que ter. Então, eu vou tirar alguém do vício, só vai conseguir isso se o outro quiser. Mas eu preciso entender, com a visão do Espiritismo, por que aquela situação está na minha experiência. Então, esses são os nossos reencontros da caminhada. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Desculpar, servir e compreender. 3 verbos difíceis. Desculpar, servir e compreender. Amar os inimigos é não guardar ódio, nem desejo de vingança. Não é revidar. Quando eu revido, eu entro no mesmo padrão vibratório do outro e a situação não se harmoniza. Quando eu não perdoo, eu fico vinculado àquela pessoa para a outra reencarnação. Eu me reprogramo com ela para a outra encarnação. E se essa estava difícil, a próxima vai estar mais. O que eu devo fazer? Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Eu tenho que tentar todos os meios que eu posso para essa reconciliação. Se eu não conseguir, não é porque eu não fiz, eu não tentei. É o outro que não quer. Aí é problema com o outro. Mas não comigo. Mas eu tenho que tentar. E se eu não conseguir, com palavras, com ações, eu uso o quê? A oração. Eu coloco aquela pessoa difícil dos meus relacionamentos num grande coração, eu e ela, unidos nesse coração, para que a gente possa se amar. E eu vibro nesse coração para que a gente consiga diminuir, pelo menos, esses mal-estar, essas sensações difíceis e pesadas que trazem esses sentimentos. Então, se coloca num campo mental seu, numa tela mental, você e essa pessoa. E eu vou dizer para vocês que isso não é fácil. Porque a hora que nós colocarmos essa pessoa difícil numa tela mental e colocar dentro de um coração, a gente tem dificuldade para colocar no coração. Por quê? Porque o nosso sentimento ainda não está na condição do amor. Então, a gente ainda guarda um sentimento de repulsão em relação ao outro. Então, esse exercício vai melhorando a nós e a relação sua com o outro. E você vai aprendendo a perdoar. Porque antes de perdoar o outro, nós precisamos fazer o auto-perdão. Ok? Então, vamos lá. Então, por que Deus nos dá o esquecimento do passado? A gente vem para cá e esquece. Por que Ele julgou colocar esse véu? Como eu já falei numa outra palestra,
para a gente não saber o que nós fizemos, não saber o que o outro fez para nós, e a gente poder reconstruir aquela existência nova, uma página nova, com informações diferentes e melhores. Como diz o Chico, recomeçar, reescrever uma nova história com as experiências do passado que a gente tem guardado, reescrever essa nova história que nós deixamos interrompida ou mal resolvida em algum ponto do passado. Então, a reencarnação é a grande oportunidade que nós temos de fazer essas reconciliações. Se tudo fosse afeto, se tudo fosse bonitinho, as pessoas fossem agradáveis conosco, isso seria fácil. Não teríamos problema nenhum. Mas isso vai ser o dia que a gente chegar a espírito puro. Por hora não é. Então a gente tem a família que precisa, nós estamos no local necessário para nós, para o desenvolvimento das nossas virtudes, para aquilo que nós precisamos aprender. Então está ali. Hoje foi lida a primeira mensagem daqui, paciência. Paciência é uma das virtudes mais difíceis, na minha opinião, né? Pelo menos para mim é, de a gente conviver. É você ter paciência nas adversidades. Paciência com aqueles que não pensam como você. Que não têm as mesmas ideias que você. E muitas vezes convivendo dentro do mesmo espaço físico, na própria família. Espíritos completamente diferentes. Quantos filhos criados com a mesma educação dos pais e são completamente diferentes? Alguns vão exigir mais atenção, outros vão exigir mais carinho, outros mais cuidado. Cada um vai trazer as suas experiências, as suas características, sejam elas boas ou não. E vem para a convivência familiar para quê? Para que todos nós possamos crescer juntos, evoluirmos juntos. Algumas famílias não vão ter, assim, desafetos tão graves próximos. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Outros já têm famílias extremamente complicadas e desestruturadas. Então a situação é mais difícil ainda. Mas estão juntos para quê? Para se amarem, para se respeitarem, para buscarem a felicidade. Às vezes não conseguem na primeira encarnação. Vai levar algumas reencarnações para que esse ódio, essa vingança, esse desafeto profundo se dissolva. E às vezes algum daqueles membros consegue evoluir um pouco mais e aceita receber aquele espírito lá do passado, pelo qual você teve um vínculo com aquele ser e não foi muito favorável, mas você já conseguiu andar um passo mais à frente. Aquele ser vem para ali para o seu lar, para vocês conviverem novamente. E as diferenças, às vezes, são muito grandes. Por isso que eu falei do caso da sogra, né? Não vem na mãe, vem na sogra. Bem pertinho, quase mãe. Mas não é a mãe ainda. Então, é assim que acontece. Agora, a gente também tem os laços do passado de afetos. Não é só desafeto. Eu trouxe o ruim primeiro, tá? Agora vamos falar o bom, né? Senão a gente vai ficar muito assustado aqui, né? A gente começa pela parte mais difícil, depois a gente vai para a parte mais fácil. Laços de afetos nós temos de cumplicidade
e os laços frágeis, mas tem afeto. Aí. Laços de cumplicidade. Vínculo profundo entre as pessoas envolvidas. Há uma compreensão muito grande. Você sabe, aquele marido que a gente tem em casa, que você não precisa falar nada. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que a casa precisa, ele sai para fazer compra, ele conserta o que precisa consertar, ele é super dedicado, carinhoso, ele administra a casa numa boa. Eu não sei porque toda vez que eu falo isso, o pessoal ri. Né? O Superman, né? Então, é aquele marido ótimo, tá? É o exemplo do marido que toda mulher deseja, né? Vamos dizer assim. Mas é aquele que ele já criou uma afetividade com a família, com os filhos, ele é aquele cuidado, aquele amor, aquela dedicação, ele está sempre pronto para ajudar. Então, existe um carinho, um afeto muito grande. Por quê? Porque esses espíritos já estreitaram um laço entre eles de fortalecimento muito grande. Então, eles já são cúmplices entre si. Aquela mãe amorosa que cuida, que é toda dedicada para o filho, aquele carinho, que vocês, às vezes a gente diz assim, parece uma alma gêmea, né? Então, isso é um laço de cumplicidade. São espíritos já ligados de afetividade de muitas reencarnações. Estão juntos para trabalharem juntos, para produzirem juntos, para juntos ajudarem outras almas que vêm para o convívio familiar, que estão mais desajustadas. Porque a gente recebe, né, esses afetos, esses espíritos que vêm nos ajudar, e a gente sempre tem algum pelo caminho, recebe os problemáticos, mas recebe também os que vêm nos ajudar. Então, eles estão sempre próximos. É que às vezes a gente não percebe, mas existe. Há um equilíbrio aí. É que a gente foca muito no que dá mais trabalho e foca menos no que nos ajuda mais. Então, esses laços de cumplicidade são muito profundos, porque eles já estreitaram uma harmonia, uma simbiose ali, uma ligação muito forte. Às vezes, só no olhar já houve a expressão do que é, do que se deseja. Tá? Agora, os laços de família frágeis, tá? Eles às vezes são abalados um pouquinho, sofrem algumas resistências. Aquela famosa frase das mulheres, né? Meu filho, você me mata do coração. Qualquer dia você me mata, qualquer dia eu morro por conta de você. É um laço de afeto, mas ele é frágil. Ele, emocionalmente, ele tem uns desequilíbrios ainda. Mas existe um laço já de afeto forte aí. Então, isso é importante. Então, esses laços frágeis, às vezes aquela criança, né? Aquele jovem que faz uma faculdade, e aí não quer aquela faculdade, ele muda para outra faculdade, aí ele não quer aquela faculdade, ele muda para outra, e a gente fica com aquela paciência, porque ele não se ajustou ainda para onde ele quer. Existe afeto ali. Difícil de lidar, mas existe afeto. Eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela me dá um trabalho, nossa, é um trabalho o tempo todo. Mas você gosta. São laços de afeto. Frágeis, mas estão o quê? Se solidificando. Para futuros convívios, isso está mais, a pecinha está mais encaixada do quebra-cabeça. Então, esses laços vão acontecer o tempo todo. Tem mais laços frágeis do que de tantos ódios. Ódios é muito forte quando tem. Mas esses laços
às vezes de responsabilidade. Às vezes tem um filho, está envolvido com droga, você ajuda, você levanta, ele se reergue, daqui a pouco ele cai de novo, você reergue de novo, e você não se cansa de fazer isso. Não existe amor aí? Não existe uma afetividade? Existe. Pode, às vezes, não existir do outro, mas existe daquele que está fazendo. Então, ele está o quê? Criando para ele uma atmosfera melhor no relacionamento com aquele ser, que pode facilitar para uma próxima reencarnação, um convívio diferente. Tudo bem? Então, vamos aqui. E temos o quinto laço, que é os laços do presente. Esses laços não tem nada a ver com o nosso passado. Não é ninguém que nós conhecemos do passado. São laços criados agora, pessoas que nós conhecemos agora. E isso tem acontecido muito. Às vezes você vai para essas festas, para a noite, conhece alguém naquele dia que você nunca viu, e você estreita um laço com aquela pessoa. É um laço que você está começando a construir no presente. Não tem nada a ver com o seu passado. Não é nenhum afeto, nenhum desafeto. É um começo. Como é o começo desse laço do presente, ele pode se tornar um laço de afetividade ou um laço de desafeto. Depende de como isso será construído. Tá? E esses laços estão acontecendo com muita frequência. Com muita frequência. São vínculos para o futuro. Vínculos bons ou não. Mas estão acontecendo. Tá? Por isso que a gente tem que ficar bem atento, vigilante, para não cair em tentação. Ok? Porque cada ser que você se vincula, cada ser que você se relaciona, você cria um vínculo com esse ser. Que ele pode dar continuidade ou não, mas depende do resultado que ficou dessa relação. Porque às vezes você sai da relação, mas você não sabe os danos que você causou ao outro. E os danos que a gente causa ao outro, teremos que reparar ao longo das experiências. Ok? E às vezes a gente recebe como um desafeto. Então, o reencontro da caminhada é o reencontro que a reencarnação faz para fortalecimento dos nossos laços de família. Então, a oportunidade que nós temos hoje é a melhor que nós temos. Então, o Evangelho é claro com essa reconciliação. Então, o difícil é os nossos desafios. Então, a hora que eu venço o difícil, eu crio uma resistência para seguir mais adiante. Então, às vezes não é fácil, às vezes é fácil. Às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos. Mas o importante é nós nos resolvermos conosco mesmo. Então, não guardar o ódio, não guardar remorso, não guardar desejo de vingança, não ficar com aquele ressentimento guardado para o resto da vida. Isso não vai acrescentar nada, não vai mudar nada para você em relação ao outro, mas vai te prejudicar para o futuro. Então, a gente precisa prestar atenção com essas cristalizações que a gente permite que elas permaneçam em nós e elas ficam. E a gente se fecha para o novo, para o diferente, para a oportunidade de buscar um novo caminho, de reconstruir uma nova história. E a gente fica fechado num quadrante,
às vezes com sentimento de culpa, de remorso, que não vai mudar e acrescentar nada para a nossa vida. E nós temos os reencontros depois da morte também. Familiares e amigos nos recebem para apresentar de volta o mundo espiritual, porque eles continuam vivos, só que numa dimensão diferente da dimensão material, essa dimensão aqui. Mas eles vêm nos receber. É o quê? Aquela família espiritual que ficou lá. Quantas vezes num sonho você reencontra várias pessoas e você lembra de algumas que têm a ver com essa existência, as demais você não lembra. Você não lembra porque não estão fazendo parte dessa existência, mas isso não quer dizer que aqueles seres não tenham nenhum vínculo com você. Você está reencontrando seres que você já compartilhou no passado. Estão no plano espiritual ou estão até encarnados e durante o sono nós nos reencontramos. Continuar a história que a morte apenas interrompeu. Como eu já falei da outra vez, durante o sono a gente trabalha no plano espiritual. Quem nos garante, ou não, que ao dormir, nós não estamos nos reencontrando com esses familiares e trabalhando no plano espiritual. E quando a gente desencarnar, nós vamos ver os resultados desses trabalhos que foram feitos. E a gente não sabe, a gente volta para cá, a mente apaga por conta da matéria. São poucos que conseguem ter esse retorno perceptível. Saber que nossos amores estão vivos e que nos visitam. Então, eles estão lá, nos esperando, torcendo, para que a gente se ajuste aqui, se acerta. Deve ficar triste quando a gente faz as coisas erradas, deve ficar felizes quando a gente faz as coisas certas. Às vezes deve ter vontade de dar uns puxão de orelha na gente, mas não consegue, né? A gente não presta atenção. Até dão, né? Mas a gente não presta atenção. Então, eles estão por aí. Então, a gente tem os 3 reencontros, da chegada, o da caminhada e do retorno à pátria espiritual. Então, ora estamos aqui, ora estamos lá. Então, as famílias vão se ampliando. Um dia será um só rebanho e um só pastor. Então, vai agregando, gente. E a gente vai indo. Alguns você vai olhar e você vai dizer assim, tem uma simpatia pelaquela pessoa, mais do que eu tenho por um irmão? Sim. É alguém que você já conviveu. Vocês já tiveram proximidades. Não vou com a cara daquela pessoa. Ela nunca me fez nada. Mas o meu santo não bateu com o dela. Quer dizer, nunca fez nada, talvez nessa. Ou você nunca fez nada para ela nessa. Mas quando vocês se aproximam, a energia de atração, ela não é profunda. Tem um arranhão aí nessa energia. Então, você sabe, entendendo pela doutrina espírita, que tem alguma coisa ali que alguém precisa fazer o quê? Juntar a pecinha. Tentar juntar a pecinha. Fazer o processo dessa reconciliação, desse amor. Pelo menos não criar nenhum tipo de antagonismo. Então, o passo primeiro é sempre o nosso, tá? Então, para a gente encerrar, no livro Para Uso Diário, do José Raul Teixeira, pelo Espírito Joanês, ele diz assim: seja a convivência luminosa ou difícil, amorosa ou fria, calma ou exasperada, não se esqueça de que é o grupo familiar que você merece. Estamos aceitando isso? Isso conforta mais, tá? E a gente, a partir dessa ideia, dessa afirmação,
a gente começa a entender melhor qual é a parte que me compete nessa família. Compreenda a sua família. Observe bem quem ela é. Percebe bem quem você é e por que está vinculado a ela. E de que experiências pretéritas você vem. Então, isso já vai dar um molde para a gente. Porque dizer que é o outro o culpado, dizer que é o outro que desestabiliza, pode ser. Mas por que eu estou aí? Por que eu estou naquela família? O que eu tenho que aprender? Qual é aquela experiência que está ali, que vai de encontro a mim? O que eu tenho em mim que me faz estar dentro desse local, dentro desse grupo familiar? Aí é o autoconhecimento. Eu vou ter que trabalhar as minhas emoções. Eu vou ter que trabalhar os meus entendimentos. Eu vou ter que trabalhar os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas dificuldades, as minhas crenças, os meus valores, que muitas vezes são diferentes dos outros. Já contei uma vez aqui uma história do Isamitiba, que ele diz assim: havia duas famílias, um casal, um jovem e uma jovem. Ele vinha de uma família de característica vermelha. Ela vinha de uma família de característica branca. De cor branca, vamos dizer assim, de cor vermelha. Não de pele, tá? É um exemplo, uma metáfora. Quando os dois se reencontraram e foram construir a sua família, que cor é essa família? Do vermelho com o branco. O rosa. Agora aquela família, ela é rosa. Ela é um pouco do vermelho, ela é um pouco do branco. Se ela quiser ser só vermelho, porque a minha família era assim, porque meus pais eram assim, porque isso vinha de tradição da família, de não sei quem, não sei mais quem. E o outro diz assim, mas o meu era assim. Esse casamento tende a não dar certo. Porque agora eles são uma outra cor, uma outra configuração. E vai construir o seu novo espaço. Então, a gente daqui e dali não pode ficar palpitando, entrando na vida dessa nova Constituição, a não ser que eles permitam. Dar um conselho, uma orientação, tudo bem. Mas não administrar a vida do novo casal que está indo. Por isso gera conflitos. Porque a minha família era assim, sempre foi assim, agora vai ser desse jeito? Vai. Na minha casa sempre teve uma mesa assim, a mesa era posta desse jeito, os pratos eram desse jeito, agora não é. Agora é diferente. A educação que a minha mãe deu era desse jeito, tem que passar para os meus filhos. Não dá, não dá, porque o mundo mudou, o mundo progrediu, a educação é diferente. Você vai ter que criar uma nova educação, moldada no progresso atual. Na nossa época não tinha internet. Hoje tem. Não tinha celular. É aquele telefone que ficava fazendo barulhinho, né, grande. Você ia para o orelhão para telefonar, porque tem gente que não tinha nem telefone em casa. Hoje não. Então, gente, os moldes mudaram. E a gente precisa se adequar, se adaptar a isso. As próprias evangelizações nas casas espíritas, elas têm que se moldar a uma condição nova. Não adianta eu vir com um programa de evangelização pautado, que eu tenho que ensinar perispírito, isso, aquilo. Não funciona mais. Você tem que ensinar o dia a dia, os valores morais do dia a dia, as situações do dia a dia, e fazer enxergar
à luz do Espiritismo, ou à luz de Jesus, dos ensinamentos do Cristo Redivivo. Colocar isso. Trazer os nossos filhos para participarem do Evangelho no lar. Ah, mas eu tenho que pegar o Evangelho, eles não gostam do Evangelho? Tá, qual o livro que ele gosta? Pede para ele vir contar uma história do livro que ele gosta e você traz para o conteúdo de Jesus, para ensinar o que precisa ser ensinado ali. Sem crítica, sem julgamento. Se precisar sentar no chão para fazer o Evangelho no lar, com as crianças, todo mundo em volta, fazer um desenhinho, é o Evangelho no lar, é a realidade deles ali. Mas não deixem de ensinar a parte moral, educativa para os filhos. Não basta só levar para o futebol, para o balé, para todas as atividades materiais que existem, ocupá-los o dia inteiro, se eles não têm resistência moral. Perdeu o cachorro, eles se abalam, perdeu um avô, eles ficam desesperados. Porque está faltando isso no lar. Então, que os nossos lares se tornem pontos de luz. Ah, não consigo fazer o Evangelho no lar porque a família não aceita. Faça você. Vai fazendo e reintegrando a sua família nesse grande coração de amor. Uma hora, aquela redoma pesada quebra. E as coisas entram nos seus devidos lugares. O problema é que a gente quer resultados imediatos, para ontem. E às vezes leva anos. Anos para isso acontecer. Mas acontece. O importante é que termine a reencarnação bem. Isso já é o grande avanço que a gente precisa. Então, que a gente possa se amar mais, se unir mais, se respeitar mais e entender que cada um está no seu tempo evolutivo e que muitas vezes é diferente do nosso. Por isso que a gente precisa aprender a servir, compreender e amar. Que a paz de Jesus esteja com todos e muito obrigada mais uma vez pela paciência de estarem aí.